Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Wikigel, mais uma aula de geografia. O tema hoje é urbanização. Você sabe o que significa urbanização? Consegue identificar o que é urbanização e crescimento urbano? Não? Então, vem com a gente para essa aula que a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, dá o seu like, se inscreve, clica no sininho para que o nosso canal possa chegar a mais pessoas. Vamos à nossa aula de hoje? O termo urbanização, ele é utilizado para caracterizar o crescimento das cidades, o número de pessoas, mais do que no espaço rural. Ou seja, não é apenas um crescimento da cidade, é um crescimento populacional na área das cidades maior do que na área rural. Por isso nós podemos observar que esse crescimento ele não é igual em todas as regiões. Você sabia que tem pouco tempo que nós poderíamos dizer que o mundo passou por um processo de urbanização? Ou seja, tem mais pessoas morando na cidade que no campo? Você acha que faz muito tempo? Não faz. Em 2008, observe o gráfico a seguir. Analisando esse gráfico, você pode perceber que, de acordo com que vai aumentando a população urbana, vai reduzindo a população rural. Ou seja, há alguns fatores atrativos nas cidades que levam ao processo migratório, ou seja, a saída do homem do campo para a cidade. E que fatores são esses? Bom, gente, vamos lembrar que esses fatores iniciaram lá no século XVIII com o processo de industrialização. A primeira revolução industrial na Inglaterra foi muito importante para esse processo. A urbanização ela é baseada basicamente em dois fatores: fatores atrativos e fatores repulsivos. O que são esses fatores? Bom, os fatores atrativos eles são característicos dos países desenvolvidos. São normalmente as cidades que têm maior potencial de geração de emprego e renda, de lazer, que atrai a população da área do campo. Bom, e os fatores repulsivos? Já os fatores repulsivos, a característica de países emergentes ou não industrializados, que têm uma baixa qualidade de vida no campo. Por isso, acaba expulsando a população do campo para a cidade. Bom, o resultado seria um crescimento urbano. É interessante observarmos, no Brasil, sabe quando que nós poderíamos dizer que houve um processo de urbanização? Na década de 70. Então, observe o gráfico a seguir. No gráfico, você pode notar que a população brasileira passa a ser maior na área urbana do que no rural, exatamente na década de 70. Mas por que esse fator? Devido principalmente à valorização das atividades econômicas urbanas, como a industrialização e o comércio, e a desvalorização dos trabalhos do campo. Isso fez com que muitas pessoas abandonassem as atividades do campo e fossem para a cidade. E isso provocou uma transformação muito grande nas cidades brasileiras. Mas isso é tema da nossa próxima aula. Bom, pessoal, e o crescimento urbano, o que é? Então, urbanização, você entendeu o que é? Urbanização é o crescimento da população na área urbana mais do que na área rural. Então, nós poderíamos dizer que em algumas regiões existem grandes cidades, mas não existe processo de urbanização. Por quê? Porque a maior parte da população ainda vive no campo, tá? Se liga aí, tá? Faça a anotação para você não esquecer. Bom, então, e o que é crescimento urbano? Aí sim, é o crescimento da cidade. É aquele crescimento tanto horizontal, quando você pega uma maior área de terras, de superfície, de território, e também o crescimento vertical, que é aquele crescimento dos prédios, aqueles crescimentos, a gente observa muito lá na região, lá no Japão, por exemplo, não tem muito espaço físico para cidades crescerem, as cidades cresceram para cima e cresceram para baixo também, tá? Parece mais uma colmeia, crescimento aí, tanto horizontal quanto vertical. Bom, mas aí uma pergunta, o que leva as cidades a crescerem? Bom, o crescimento das cidades depende da sua função. Sabe o que é uma função? Não? Bom, vamos então. Função são
os elementos que essa cidade oferece, como, por exemplo, uma cidade que tenha função industrial. Então, ela tem indústrias, ela atrai pessoas porque ela tem atividades industriais. Uma cidade que tem uma função turística, é uma cidade que vai atrair pessoas porque ela tem algum elemento turístico que chama atenção, uma praia, por exemplo. Bom, nós temos também as cidades portuárias, as cidades comerciais, as cidades universitárias, que tem aí centros universitários. Então, cada cidade tem uma função. E uma cidade se torna importante de acordo com a quantidade de funções que elas têm. Mas veja bem, pensa comigo. Você acha que as cidades têm todas as funções? Claro que não. Existem cidades que têm uma função apenas administrativa. São pequenas cidades que não possuem aí hospitais, universidades, ela não possui indústria, então ela é apenas uma área comercial ou residencial. Temos muitas cidades parecidas com esse tipo de crescimento urbano. Agora, olha bem, as cidades precisam ter essas funções, se não nela, mas em outra. Então, nós vamos criar o que nós chamamos de rede urbana. O que é uma rede urbana? Pensa comigo. Várias cidades próximas umas das outras, sendo que uma tem um hospital, a outra tem um centro universitário, a outra tem uma atividade industrial, a outra tem uma atividade comercial intensa. Então, o que nós vamos observar é que cada uma tem uma função que se completa, criando aí uma rede urbana. E olha bem, importante esse fato, anota aí. Uma rede urbana só é possível quando você tem uma grande rede de transportes, rodovia, ferrovia, tá? E também uma rede de comunicação eficaz. A ligação dessas cidades não ocorre apenas no espaço físico, mas ela ocorre principalmente pelas trocas de comunicação entre elas. Então, o crescimento urbano vai criar uma rede urbana que vai promover aí a integração desses espaços. Bom, já que nós falamos de rede urbana, não podemos deixar de citar hierarquia urbana. O que significa uma hierarquia urbana? Nós temos dois tipos de hierarquia, tá? Nós temos um tipo de hierarquia no passado, antes da evolução dos meios de transporte e comunicação, e nós temos a hierarquia moderna, que veio a ser caracterizada pelo intenso fluxo das redes de comércio e comunicação. A hierarquia, ela funciona de uma forma que uma cidade depende da outra para atingir uma determinada necessidade que não possa ser cumprido ali dentro do seu espaço. Por exemplo, uma cidade como o município de Vila Pavão, é uma cidade pequena, com uma característica bem rural, que não temos aqui universidades, não temos hospitais, mas nós dependemos de cidades próximas em relação a isso. Então, hierarquicamente, por exemplo, Nova Venécia, ela está superior ao município de Vila Pavão. Mas e Nova Venécia está aí, sobre alguma outra cidade? Sim, por exemplo, São Mateus tem centros universitários federais. Por isso, nós vamos dizer que São Mateus torna-se mais importante do que Nova Venécia. A questão, por exemplo, também dos hospitais. Hospital estadual, mais próximo, bairro de São Francisco e São Mateus. Então, nós temos aí uma dependência. Mas o município de Vila Pavão pode pular da região de Vila Pavão para Vitória e não necessariamente para São Mateus. Isso significa a hierarquia moderna, ou seja, você pode ter uma relação com outras cidades, não apenas as cidades que estão mais próximas a você. Bom, devido a essa hierarquização das cidades, dos espaços urbanos, nós vamos poder classificar as cidades de acordo com a sua importância nessa rede hierárquica. Por exemplo, nós vamos ter
as metrópoles. Nós vamos ter áreas metropolitanas. O que são áreas metropolitanas? São áreas que vão crescer nas cidades, geralmente ocorrem nas áreas de capitais, que vai absorver as cidades no seu entorno, criando ali uma estrutura mais homogênea, ou seja, você vai fazer um processo denominado de conurbação. Esse nome bem estranho, né? Conurbação é um processo de integração da periferia dessas grandes cidades, fazendo com que não consigamos identificar onde inicia e termina uma cidade. Muito comum aí nas capitais. Belo Horizonte tem uma grande região metropolitana, a região da Grande Vitória tem uma grande região metropolitana. Agora, nós temos aí uma megalópole, é um termo aí bem interessante, tá? Uma megalópole é a conurbação de duas metrópoles ou mais. Nós poderíamos dizer que na região de São Paulo e Rio de Janeiro se forma uma megalópole. Por quê? Porque o processo de conurbação entre esses dois espaços territoriais já ocorre, já pode ser observado. Megacidade. Bom, e um termo interessante, não temos muito não. Uma megacidade, ela tem uma característica de quantidade de pessoas. Uma megacidade é formada por um número superior a 10 milhões de habitantes. No mundo todo, nós temos apenas umas 45 megacidades. Então, pessoal, vamos revisar? Urbanização não é o mesmo que crescimento urbano. Urbanização significa um maior número de pessoas na área urbana que na área rural. É a transformação do espaço físico em áreas urbanas. Agora, crescimento urbano é o crescimento das cidades, tanto de forma horizontal quanto de forma vertical. O processo de conurbação é o processo de integração entre as cidades. O que é uma metrópole? Uma área que vai estar num sistema de hierarquia, absorvendo muitas das funções das cidades no seu entorno, aonde a sua área periférica se encontra. O que é uma megalópole? São processos de conurbação entre áreas metropolitanas. E uma megacidade? Megacidade são áreas com mais de 10 milhões de habitantes. E no mundo todo nós temos ainda apenas 28 megacidades, segundo a ONU. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre o processo de urbanização no Brasil. Existem algumas características bem interessantes no processo de urbanização brasileiro. Então, pessoal, concluímos mais uma aula com o tema urbanização. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Então, aproveita, vai lá, se inscreve, dá o seu like, faça o seu comentário, veja aí se ficou bom ou não a aula, comenta as suas dúvidas, tá? Vai lá no sininho, clica no sininho para você receber as notificações semanais. Toda semana nós temos videoaulas novas aí para você, tá? Aquele abraço, até a próxima aula e não esqueçam, fica em casa.